Estamos estudando sobre evangelismo e dentro desse tema que evangelismo é nossa obrigação. 1 Coríntios 9,16. Se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não pregar o evangelho. Serve pra gente, ai. Então nós conversamos falando sobre 4 atitudes para evangelizar. Então a gente precisa primeiro orar, depois amar, terceiro ouvir o Espírito Santo, porque ele sabe quem são as pessoas, e 4, pregar a mensagem da cruz. Bem, isso tudo a gente já falou, só estou sobre o plano da salvação. Aí eu coloquei a mãozinha, está aparecendo amarelinha. Então é o plano da salvação. Deus me ama, eu sou pecador, Cristo morreu por mim, eu aceito, então estou salvo. E é isso que a gente vai dizer às pessoas, né? Que Deus ama as pessoas, mesmo elas sendo pecadoras. Não quer que elas fiquem no pecado, mas Deus ama mesmo o pecador, se elas entenderem a morte de Cristo e crer nele e aceitá-lo, ela será salva, certo? É isso que a gente tem que falar para as pessoas de diversas formas. Aí nós colocamos aqui, se 1 mais 1, lembra? Ganhar 1, em 10 anos nós vamos ter 1.024 pessoas. Eita glória! Se ganhar 2, dobra ali, né? Eu queria que você fizesse um desafio a você mesmo, pedisse ao Espírito Santo que lhe auxiliasse, né? Ou melhor, você que vai ser auxiliar dele, né? Ele opera e você coopera com ele. Para ganhar uma alma para Jesus esse ano, coloca no coração, certo? O que você tem que fazer? Ora, escolher a pessoa, o Espírito Santo vai dizer, certo? Você vai orar todos os dias por essa pessoa, todos os dias você ora por essa pessoa, todos os dias, todo momento devocional seu, você apresenta essa pessoa. Senhor, está lembrado dela? Dele, você vai procurar ser amigo dessa pessoa. Se já é amigo é melhor ainda, né? Porque aí já está meio caminho andado. E você vai convidar essa pessoa para tudo que você for fazer. Não só vir à igreja, você vai fazer um lazer, hein, Pinheiro? Aí convida para ir, né? Fazer um lazer, vai comer uma pizza. E aí, você gosta de comer uma pizza comigo hoje? Para criar um vínculo, tá certo? Rapaz, se nós aqui tomássemos essa postura, né? E ganhar uma pessoa para Cristo, e não é só ganhá-la, né, mas ensinar ela no caminho do Senhor, e ela também, daqui a um ano, ela ganhar outra. Eita! Aí é uma multiplicação, né? Uma forma até tranquila, porque não é muito esforço. Lá no Duro a gente pregou sobre lançar as redes da amizade. Todos precisam de Jesus, né? O foco lá foi a amizade. Eu mostrei na Bíblia que a amizade talvez seja a melhor estratégia para ganhar alguém, seja ser amigo dela, certo? Nós falamos sobre, devemos evangelizar, pregar em tempo oportuno e tempo inoportuno. Falamos sobre evangelizar pelo testemunho, sendo sal e luz. Falamos evangelizando no poder, né? E aí eu falei um pouquinho sobre a grande comissão, a grande omissão ou a grande confusão. Quem estava aqui acho que lembra. E na semana passada não foi? Um dia desse aí, nós falamos sobre a evangelização como propósito de vida. Eu coloquei aqui um exemplo de Fidípides. Quem estava na praia ouviu, né? Eu vou colocar aqui porque nem todos estavam na praia, no lazer dos jovens e dos varões da igreja, dos homens. Irmão, a gente precisa entender que a nossa vida tem um propósito, né? Temos um propósito, a gente não está aqui por acaso, né? A gente está aqui com um propósito. E dentro desse propósito, uma das coisas que, talvez, ela é importantíssima, é a gente ser testemunha do Evangelho. Ser um reconciliador, né, do homem com Deus. Ser um embaixador de Cristo. E aí, há um exemplo, né, que eu citei lá na praia, desse homem chamado Fidípides. Ele não era evangélico, ele foi o primeiro maratonista. Está vendo essa imagem aqui? Essa estátua? É a estátua dele, certo? Isso aqui é na Grécia. Aqui é o caminho para a Maratona. Maratona é uma cidade da Grécia, certo? Então aqui eles fizeram essa imagem de Fidípides, certo? Porque ele foi o primeiro maratonista da história conhecido. Foi o primeiro maratonista. Aí qual é a história de Fidípides?
Ele nasceu em 530 a 490 a.C., certo? Isso aqui foi fato, certo? Isso aqui não foi um mito, não. Isso aqui aconteceu mesmo, certo? Segundo Heródoto, que foi alguém que escreveu a história, houve uma guerra entre a Pérsia, o Império Persa, inclusive na Bíblia tem os persas, né? Você lembra? Babilônia, Persa e os gregos, depois os romanos. Então houve uma guerra entre os persas e os gregos. O exército persa tinha 30 mil homens e o exército grego tinha 10 mil. Aí um general da Grécia chamou Fidípides para que ele fosse buscar apoio em Espartas, buscar apoio dos espartanos. Existe uma cidade também chamada Esparta na Grécia. E esses espartanos, eu até falei isso, teve até um filme, né, que criaram dos 300 espartanos, porque realmente eles eram muito valentes, eles eram casca grossa mesmo, era aqueles caras bravos mesmo, sabe, de guerra. E aí os espartanos, o Fidípides saiu para buscar apoio em Esparta, certo? Aí a distância entre Atenas, onde Fidípides estava, a cidade chamada Atenas, e a Esparta era 246 quilômetros. E Fidípides saiu correndo e ele fez esse quilometragem todinha em um dia. Ele saiu sem parar. Em um dia ele correu 246 quilômetros. E aí ele chega lá com os espartanos e conta a história. A gente está precisando do apoio de vocês. Eles, nós vamos. Só que havia uma questão religiosa deles que eles tinham que fazer. E ele disse assim: nós só podemos ir daqui a 6 dias. Fidípides pensou e disse: meu Deus não. Fidípides pensou, ele disse, se eu ficar aqui 6 dias, a Pérsia entra e destrói Atenas, vou voltar. Aí ele voltou correndo de novo, 246 km de volta, aí deu 492 km. Quando ele chega em Atenas, o exército dos gregos já tinha ido para lutar contra os persas, e era na cidade chamada Maratona. E de Atenas para a Maratona era 42 quilômetros. A maratona que se faz aí, bem famosa, ela tem 42 quilômetros, justamente por conta disso aí. Aí o que acontece? Fidípides chega em Atenas, o exército já tinha saído, ele corre para Esparta, ou para Maratona, 42 quilômetros. Quando chega lá é na guerra, então ele briga na guerra, e aí o exército grego vence. Apesar de estar com 10 mil, o outro com 30 mil. Quando acabou a guerra, aí o general disse assim: temos que correr e dizer a Atenas que ganhamos. Por quê? Porque eles tinham feito um acordo entre as mulheres, as crianças e os velhos que ficaram, de que se eles perdessem a guerra, e se eles demorassem, destruísse Atenas, para que o Império Persa não tomasse Atenas. Destruam, toque fogo. Fidípides então corre de novo, depois da maratona, da cidade de Maratona, e vai volta para Atenas. Quando ele chega lá, a história diz, né, esse Heródoto diz que ele chegou e disse só isso: vencemos, e caiu morto. E ele morreu de exaustão, porque ele correu esses quilômetros todinho, 576 quilômetros, e além de brigar na guerra contra os persas. E como é que o cara faz um negócio desse? O amor que ele tinha pela terra dele, né, Atenas, pela Grécia, fez ele dar a vida dele com um propósito, que era justamente buscar, né, ajuda e de socorrer a cidade dele. Ele cumpriu o propósito dele, apesar de que ele morreu. Aquele que tem um porquê para viver, suporta qualquer como. Se você tem um porquê, por que você vive? Eu vivo para cumprir o meu propósito. Amém. Então, evangelizar como propósito de vida é mais ou menos isso, irmão. É que a gente chegue, né, e a gente dê tudo e um pouquinho mais, e chega assim e diga: Deus, vencemos. E essa é a nossa, a última palavra que nós vamos ouvir é: vinde bendito do meu Pai, né? Posso ir para vencer, ao que vencer, herdará todas as coisas. E nós vamos vencer. Então, o propósito, essa história é para mostrar o que seria o propósito de vida, né? Não é uma coisa qualquer, é algo que toma você. O propósito toma você. É como se o propósito fosse você. E evangelizar, a gente tem essa ideia. A evangelização tem que ser tomar a gente. Amém. Não é eu vou evangelizar, é como eu estou evangelizando, né? Eu sou a evangelização. Aleluia.
Aleluia. Essa é a ideia que Cristo quer da gente. Então, aonde a gente estiver, a gente vai cumprir isso aí. Amém? Amém. Vamos lá. Hoje a gente vai falar que evangelizar é se relacionar. Diga comigo, evangelizar é se relacionar. Então a gente vai ver isso aqui. O homem é um ser relacional, isso já dizia Sigmund Freud. Outros dizem que o homem é um animal social. Nós não somos um animal, certo? O povo diz que é, mas nós não somos um animal não. Mas aí diz que é um animal social e diz que é um ser relacional. Aí passam esses textos. A gente pode passar Gênesis 2, 18 e 20. O Senhor fala, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que ele seja idônea, né? Depois aqui ele fala ele cria Adão e Eva e ele diz crescei e multiplicai, enchei a terra, certo? Ou seja, gente, relação. Adão sozinho não dava para ficar na terra, né? Tinha que ter uma mulher, tinha que ter um ser à altura dele para ele poder se relacionar. Amém? Amém. E ela é a altura dele, né? Ou seja, idônea, capaz. Então, a gente consegue falar com as pessoas, com os homens, com as mulheres, a gente pode evangelizar, porque eles têm capacidade de entender a gente. Nós somos seres humanos. Foi por isso que Deus não mandou os anjos para cumprir essa missão, né? Quem cumpre é o homem. Foi por isso que Deus se fez homem. Porque Ele queria mostrar, tem que ser de homem para homem. Tem que ser de pessoa para pessoa, tem que ter relação. E Deus veio, e a Bíblia diz que Ele tabernaculou, Ele veio morar aqui na terra, virou homem e veio morar com a gente. É aquela história. Deus não só sabe porque Ele sabe tudo, mas Ele sabe porque Ele experimentou. Aleluia. Ele teve esses dois tipos de conhecimento pela ciência dele, pela sabedoria dele, mas também pela experiência. Jesus viveu o que nós homens vivemos. Amém. Isso é lindo, irmão. Aleluia. A encarnação de Deus, do Verbo, é algo simplesmente maravilhoso. E um dos objetivos é para que ele tivesse isso aqui, ó, tete a tete, né? Para que ele dissesse, vivi como vocês, né? Andei como vocês, comi como vocês. Se fosse aqui, ia comer feijão e farinha. Comeu. Lá, a comida lá de Israel, muito peixe e tal. Então, o homem é um ser relacional. E evangelizar é se relacionar. Amém? Amém. Para termos um bom relacionamento interpessoal, o que quer dizer interpessoal? Relacionamento com os outros, certo? Precisamos ter um bom relacionamento intrapessoal. O que é intrapessoal? Relacionamento com nós mesmos. Então, para você e eu termos um bom relacionamento com as pessoas, eu preciso ter um bom relacionamento comigo mesmo. Chama isso de intrapessoal, certo? Dentro da gente. Então, eu preciso disso. Tem uma regrinha de ouro, Mateus 7,18, quem sabe? Tudo que você quiser. Isso. Nos faça fazer vós. Isso. Tudo quanto vós quereis que os outros façam, fazer vós a eles, né? É a regra, chama a regra de ouro. Então, repare, eu coloquei ali, tudo que quereis que eles façam, fazei. Então, amados, nós precisamos ter uma boa relação com a gente mesmo. Então, tudo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu devo fazer para elas, né? Foi Jesus que deu essa regra de ouro. E outro texto que eu coloquei também muito conhecido, Mateus 22:39, ele diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Eu estou querendo mostrar nesses versículos, tem muitos textos, mas Deus vai mostrar essa ideia de você se relacionar com você mesmo. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas bem se eu não me relaciono bem comigo mesmo? Certo? O amor próprio. A gente tem que se amar, né? A gente tem que se amar. A gente tem que entender o que a gente quer fazer da vida, para que a gente possa fazer com as pessoas. Você não dá o que você não tem, irmão. Se lembra quando Pedro passa na Porta Formosa? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E ele tinha o quê? O nome de Jesus. Ele tinha fé no nome. E depois ele fala que foi o nome que trouxe a restauração daquele homem. Amém? Amém. Então, guarde isso. Para você se relacionar com as pessoas bem, a relação interpessoal, de pessoa para pessoa, você precisa ter uma relação intrapessoal com você mesmo. Aleluia. E nosso maior empecilho é na gente mesmo, sabia?
Nós somos os nossos maiores empecilhos, somos nós mesmos. Sabia que às vezes a gente atrapalha mais as coisas do que o diabo? É sério, e ele sabe disso. Ele sabe disso. E ele usa muito isso contra nós. Ele usa a gente contra a gente mesmo. A gente precisa vigiar. Laininha falou algo interessante aqui, lembra, Laininha? Da síndrome do impostor. Eu quis colocar aqui, eu tinha lido um tempo atrás, quando ela falou, eu acendeu a lanterna. Eu digo, já que eu vou falar algo de relação, síndrome do impostor tem muita lei. Quem estava na igreja domingo? Então, a síndrome do impostor. O que é isso, de forma resumida? A síndrome do impostor é você sabotar a si mesmo. É você lutar contra o seu patrimônio. É você lutar contra você mesmo. Isso acontece. Às vezes, aquilo que eu estou dizendo, às vezes a gente mesmo, é quem prejudica a gente mesmo. Então, como é que eu vou falar do bem, falar do amor, se eu estou mal, se eu não tenho amor, se eu não sinto amado? Como é que eu vou dizer que Deus ama as pessoas, se eu não sinto que Deus me ama? Certo? E às vezes nós somos os sabotadores de nós mesmos. É como se você tivesse uma plantação, você planta milho, trigo, melhor, trigo vai ficar mais bonito, você planta trigo, aí você no outro dia, sabe uma coisa? Vou plantar joio junto. Não foi o inimigo que plantou o joio, é você mesmo que vai lá e planta joio. Né? Às vezes, por exemplo, trazendo um outro exemplo, às vezes a gente abençoa, amanhã amaldiçoa. A gente está sabotando. Eu sou daqueles que entendem que você pode orar 1000 vezes a mesma coisa, só que você tem que dizer a mesma coisa. Você não pode estar dizendo hoje uma coisa, aí amanhã diz outra, depois da manhã diz outra, Deus vai dizer, você nem sabe o que você quer. Então é melhor dizer assim, Deus faça a sua vontade, porque eu não estou sabendo nem o que pedir mais. Certo? Então às vezes a gente sabota os planos de Deus na nossa vida. Pastor, oi, deixa eu confessar um negócio. Confessa. Eu descobri que eu estou me sabotando e culpando os outros. Ele se sabota por os outros. Eu estou me sabotando e culpando os outros. Quando não acreditamos em nós mesmos ou no que Deus fez ou faz pela gente, né? A gente está se sabotando, certo? Quando não nos perdoamos pelo que fizemos, nós nos sabotamos, certo? E eu coloquei aqui que esse negócio de não se perdoar é um sinal de eu digo essas palavras depois eu explico, tá, irmão? De perfeccionismo, certo? E o perfeccionista, o que é perfeccionista? É aquela pessoa que quer fazer tudo perfeito. É errado você querer fazer tudo perfeito? Não. Mas o problema é que o perfeccionista, ele não aceita de que ele não conseguiu fazer o perfeito. E só quem faz as coisas perfeitas é Deus. Até hoje e até a eternidade, só Ele faz as coisas perfeitas. A gente vai atrás da perfeição, certo? Não é errado você buscar a perfeição, a melhora, né? Mas a gente vai perceber que a gente não consegue. Então, aí aquela ideia, se Deus em Pinheiro me perdoou, por que eu não me perdoo? É como se eu fosse mais santo do que Deus. Mas isso acontece, irmão. Isso é uma arma maligna, certo? Eu vivi um momento da minha vida assim, nessa crise que eu passei. Porque eu não aceitava de estar naquela situação que eu estava. E isso me afundava mais. Eu não aceitava, eu não posso. E eu dizia, não fui eu que ratei, né? Eu que dei errado, eu ficava me afundando. Isso é a síndrome do impostor. A gente mesmo começa a destruir a gente mesmo. Certo? Infelizmente a gente é assim. Quando a pessoa é perfeccionista, na verdade ela é um pouco orgulhosa, soberba. E eu coloquei aqui que o complexo de superioridade é o inverso de inferioridade. Todo mundo que tem complexo de inferioridade é como se fosse uma moeda, os dois lados. Quem tem complexo de inferioridade, na verdade, ele também tem complexo de superioridade, e vice-versa. Isso é uma moeda, as duas faces da moeda. As psicólogas vão estudar muito isso.
Mas é verdade, irmão. Eu até brinquei com o Vando, ele até ficava brincando assim, que eles diziam assim, eu estou com excesso de humildade, a gente brincando, excesso de humildade, eu vou perder porque eu não quero ser soberbo, né? Então, aí na verdade, a gente percebe isso, às vezes até no esporte e tal, a gente fica ali, não quero perder, por que eu não quero perder? Porque a gente quer ganhar, né? E por que a gente quer ganhar? Porque a gente quer ficar no topo. Ninguém gosta de perder, certo? Mas às vezes a gente perde, né? Eu gosto de perder no futebol, eu gosto de xadrez. Claro, né? É a sua praia. Irmãos, para a gente ir embora, que o horário já está indo embora, né? Não vai dar não. Então, essa síndrome, né, do impostor é algo que a gente tem que atentar, certo? Às vezes a gente vê destruindo a gente, se sabotando, certo? Eu falei que existe uma grande batalha dentro da gente, né? Isso não acontece com todo crente. Aqui Paulo fala, Romanos 7, de 15 até o 8, 1, Paulo dizia assim, que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu faço não é o que eu queria. Ele diz, o que é que acontece comigo? O que é que está acontecendo, né? Apóstolo Paulo. E ele chega a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz, eita Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Então às vezes eles pensam, com a mente eu obedeço a lei, mas no meu corpo eu vejo uma outra lei, a lei do pecado. Então há essa briga no ser humano, mesmo crente, a gente ainda briga com esse negócio, essa luta, né? Depois ele diz, né? Mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Ou seja, tem tudo isso, mas se a gente estiver em Cristo, a gente vence, certo? Depois ele, Romanos 8, ele vai mostrar como é que a gente vence, é justamente vivendo no Espírito. A gente vence a carne, né? Vence o lado carnal da gente, o lado humano. Mas existe uma batalha, mas essa batalha a gente vai levar ela até o final. Essa batalha não tem trégua. Por isso que às vezes a gente se cansa, porque é uma batalha sem trégua, ou seja, não tem bandeira branca. A gente fica lutando por isso a vida toda. Paulo dizia que esmurrava o corpo dele e reduzia o corpo dele a ser servo, para que ele não caísse naquilo que ele mesmo pregava. Isso é uma coisa do cristão. Eu não estou falando isso, estou falando da gente, porque se eu quero me relacionar, eu tenho que tentar estar pelo menos centrado, né, equilibrado. Porque eu vou me relacionar com pessoas que estão totalmente desequilibradas, as pessoas que estão fora do plano de Deus, e muitas delas estão realmente carregadas de problemas. Então, se eu estou cheio de problemas e eu vou ajudar quem está cheio de problemas, não estou dizendo que a gente não vai ter problemas, mas que a gente precisa se cuidar, né, para que a gente possa ser uma bênção, né, ser uma ponte para as pessoas, certo? E Deus quer fazer isso com a gente. Amém. O bom é esse, né, que Jesus quer fazer isso com a gente. Coloquei aqui, existe diferença entre orgulho, que é egocentrismo, que é isso, é o seu eu estar no centro, certo? E autoestima. Então eu tenho que ter autoestima, eu tenho que me estimar, certo? Eu não posso ser egoísta, egocêntrico. Meu eu não pode estar no trono, quem está no trono é Deus, né? Mas eu tenho que me estimar, certo? Tem a ver ainda com o tópico anterior, né? A autoestima, ou melhor, autoestima é gostar de si mesmo, olhando no próprio espelho físico e psicológico, o reflexo de uma imagem sadia e exposta, uma imagem protegida com fortes bases. Então eu tenho que olhar, que é uma coisa que a pessoa dessa área fala muito, né? Vai para o espelho, olha para o espelho. Eu achava um negócio muito devagarinho, chato. O negócio de ficar olhando no espelho e você ficar falando com o espelho, aparece aquele espelho meu. Mas é um negócio chato, você ficar olhando, você vê a sua imagem. Mas sabia que isso tem a ver? Quando você não consegue se encarar, você está com problema. Quando você vê alguém que não consegue olhar no espelho, encarar o espelho, encarar ele mesmo, está com problema. Você tem que encarar você e conversar, não com o espelho, né, mas como se estivesse conversando com você mesmo. Para elogiar ou para até dizer coisa assim, você não está legal hoje não, o que é que aconteceu com você? Como se você estivesse falando com você mesmo. Não há problema nisso, irmão. Isso é terapêutico, certo?
Então a gente tem que olhar no espelho. Por exemplo, às vezes você está com o corpo fora de forma, você olha no espelho e você diz, meu Deus, misericórdia. Aí não quer mais olhar nem para o espelho, porque o corpo está todo fora de forma, né? Aí você fica, não, você corre. A mulher tem um pouco mais apreço ao espelho que o homem, né? É impressionante. A mulher passa por um espelho aí. E quem demora a olhar para o espelho, cada vez que ela assim, acha mais velho ainda. Existem pessoas que mostram a imagem que tem de si mesma com prepotência, né? Que destacam as suas forças e lutam para não deixar transparecer nenhum ponto de vulnerabilidade, que se mostram perfeitas e que afirmam não cometer erros ou enganos. Aqui é mostrando o lado do equilíbrio. A gente não pode, a ideia aqui não é eu sou, né? Eu sou, prepotência, eu estou perfeito. Percebe que é aquilo que eu falei da inferioridade e superioridade. Se você entrar nessa, a gente cai em outro erro. Se achar, né? Eu sou tal, sou o melhor de todos. Não existe vulnerabilidade em mim, ou seja, não existe nenhuma fragilidade em mim. Quem não tem, irmão? Quem não tem fraqueza? Quem não tem vulnerabilidade? Quem não tem? Só Deus. Foi homem tem. Quando não é de uma coisa é de outra. Quando uma coisa é outra, quando uma coisa é outra, sempre tem uma coisinha que isso vai para levar a gente para a dependência, para a gente nunca ser prepotente. Amém. Quando o apóstolo Paulo teve aquelas altas revelações do terceiro céu, aí ele disse que Deus permitiu que viesse um espinho para a carne dele. Sabe-se lá o que é esse espinho na carne? A gente diz um bocado de coisa, não importa, né? O que importa é que tinha um espinhozinho que fazia ele entender: você é um homem, você é um homem, né? Você é um homem. Tem um salmo que, quando ele fala dos juízes, que diz: vós sois deuses, né? O salmista está na verdade criticando, né? Vocês são deuses, mas como homem morrerão. Que Deus é esse que vai morrer como homem? Então a crítica, né? Então a gente não pode se achar que a gente não tem erros, a gente não é vulnerável. Então se eu chego para conversar com alguém, eu quero pregar o evangelho, me relacionar, e a pessoa olha para mim e eu estou assim olhando de cima para baixo, a pessoa diz: esse cara já é santo, só falta a areolazinha, né, na cabeça. Eu tô até sem querer conversar com ele, porque ele é tão santo que não dá para conversar. Pronto, acabou com a comunicação, o relacionamento se acabou. Então a gente tem que se relacionar com as pessoas. A pessoa olhar para a gente e dizer assim: você é igual a mim, mas tem uma coisa diferente. Ah, tem. E o que é? O Espírito Santo, é Jesus, tal. Aí a gente vai, né? Tem algo diferente em você, mas ao mesmo tempo você é igual. Você chora, você come, você anda, você se alegra e etc. Então, evangelizar tem que entender esse negócio de encarnar isso, encarnar a nossa humanidade, irmão. É uma humanidade restaurada, mas é humana ainda. Nós não deixamos de ser gente, né? Não deixamos de ser homem e mulher. Nós somos seres humanos, a gente tem que encarnar isso, que somos seres humanos. Nós não somos semideuses, nem deuses. Nós somos humanos, uma humanidade restaurada, mas ainda é humano. Amém. Percebe isso, a questão do relacionamento, evangelizar e se relacionar. Então a gente tem que descer do pedestal. A gente tem que descer do pedestal. A gente tem que ficar olhando a pessoa no olho, certo? Tete a tete. A humildade consiste em calar as nossas virtudes. Eu achei lindo isso aqui. É, pastor? Oi? Teve uma frase de um pastor que ele falou que por muitos anos você pregou que você deveria ser igual a Cristo e não igual a Jesus. E ele entende que Cristo tem a ver com um Salvador e com aquele ser perfeito. E pouco se deixou de lado de falar do Jesus, do ser humano que sentiu as dores e as coisas da vida humana. O homem Jesus, né? Porque Cristo é o título, né? É a unção, né? E o nome é Jesus, né? É isso aí. A humildade, repara que coisa interessante aqui. A humildade consiste em calar nossas virtudes e permitir que os outros as descubram. Entenderam isso aqui? A humildade consiste em calar as minhas virtudes para que as pessoas descubram. Então eu não tenho que dizer: eu sou bom, viu? Olha, eu sou bom.
Não, eu sou um cara direito. Não precisa dizer isso, você precisa ser direito, né? E a pessoa vai perceber, esse cara é direito, né? Esse cara é bom, tem umas coisas boas nele e tal, é por aí, certo? E lembre-se de que existem pessoas tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Ninguém está mais vazio que aquele que está cheio de si. Não é minha frase, certo? Escuta ali. Ninguém está, eu achei lindo isso aqui, é dessa turma aqui, A Mente é Maravilhosa, um site chamado A Mente é Maravilhosa. Ninguém está mais vazio que aquele que está cheio de si. Tá? Jesus. Ninguém está mais vazio do que aquele que está cheio de si. Então, quanto mais cheio da gente, mais vazio. Quanto mais cheio de Deus, né? Mais cheio ele está, né? Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. A vida que viveu na carne, viveu na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse versículo é central, certo? É lindo esse versículo e ele é muito verdadeiro. Amém? Até aí? Amém. Vamos lá. Aí eu falei de outra síndrome, que ela é parente dessa outra aí, da síndrome de impostor. Irmãos, pai, eu estou tratando da nossa relação rapidamente, né, nosso foco, né, sobre a nossa relação intrapessoal, eu com eu, né, eu comigo mesmo, certo? Aí, a outra síndrome que é bastante conhecida é a síndrome de Gabriela, né, todo mundo sabe, eu nasci assim, serei sempre assim. Aí como que é a imutabilidade? O homem é mutável. O homem muda toda hora. A gente fica mudando. Só quem não muda é Deus. Deus não precisa melhorar mais. E não piora. Deus já é perfeito, né? Deus já é perfeito. Agora nós estamos sempre mudando. Às vezes todo dia a gente está mudando. E é interessante mudar mesmo, né? Melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia, né? Tentar melhorar cada dia, ou então não fazer o que fez ontem, fazer hoje diferente. É um desafio para a gente, certo? É um desafio. Verdade é que todas as coisas, verdade é que tem coisas que só Deus muda, é verdade. Quer dizer, ali tem coisas que só Deus muda, né? Não adianta eu me esforçar, porque se Deus não mudar, não tem mudança. 2 Coríntios 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então tem coisas na nossa vida que só Deus muda. Tem um texto, salvo engano, em Jeremias, que diz que pode o etíope mudar a sua cor, ou o leopardo as suas manchas. Não. Como é que você vai mudar, fazer o bem acostumado a fazer o mal? É um versículo de Jeremias, só lembra. Então, como é que o leopardo, como é que aquele animal que tem aquelas pintas assim, ele vai deixar de ser se ele foi criado daquele jeito? Né? Como é que ele vai mudar? Como é que o etíope vai mudar a sua cor? A pessoa de cor escura vai ficar claro, só Michael Jackson, que ficou doente e depois, né, infelizmente morreu. Não tem isso, né? Tem coisas que não mudam, só Deus muda, só se Deus quiser mudar, Deus muda o que Ele quiser. Mas vamos lá. Mas então, irmão, nós não podemos ter uma postura, como é que eu digo? Sei lá, rígida, né? Eu já ouvi N vezes, eu sei que os irmãos já ouviram, mas eu sou assim mesmo. Não existe isso nas coisas de Deus, não existe. Eu sou assim mesmo, não funciona. Certo? Eu sou assim mesmo, mas sempre tem que ter um maisinho. Mas não sou mais eu quem vive. Repare que é um equilíbrio, né? Eu sou humano, eu sou gente, mas ao mesmo tempo tem algo de Deus em mim diferente. Porque se eu ficar, eu sou o cara, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Jesus dava apelido, né, velho? Jesus gostava de dar um apelido, é o filho de trovão, velho. Porque os caras eram violentos, eram bravos, eram pescador de peixeira. Não era só Pedro, não. Os caras eram de peixeira, pescador tal. Com certeza era musculoso, né? Porque o cara pegando peixe, nadando e tal. Né? Você lembra que eles vinham assim, olha, Senhor, vamos descer fogo e queimar com esse povo? Não, calma.
Você não entende qual é o meu espírito, não é? A Jesus chama de filho de trovão. Só que aí depois você vai ver João. Foi Tiago e João. João é o discípulo do amor. Pense, camarada mais amoroso. Deus pegou ele e burilou, né? Ajeitou ele. Tá? Ele ficou amor. Remodelou. Renovado. Renovou ele, um novo homem, né? O Tiago morreu de espada. Nós mandou matar ele. E é interessante que, pelos escritos de João, né, pelo menos que a gente tem, a gente não vê que João ficou com ódio do Império Romano, de Herodes e da galera lá. Pelo menos não transparece, né, nos escritos de João. Mataram o irmão dele. Lembra? Em Atos dos Apóstolos? E iriam matar Pedro no outro dia. Aí eu até já brinquei aqui. Aí Deus manda um anjo livrar Pedro e deixou matar o outro. Aí. Entende esse negócio? Tinha que morrer mesmo, Deus deixou. Né? Mas aí João podia dizer, mas Deus, meu irmão. E Pedro era mais bravo do que Tiago. Pedro era mais violento, um cabra duro daquele. Porque você não deixou matar Pedro também. Não, ele entendia, né, o propósito de Deus. Tiago cumpriu o plano dele. Então, amados, nós não podemos ficar com essa rigidez e aceitar a decretação da natureza nossa. Eu sou assim, não mudo nunca. Minha mãe era assim, meu pai era assim, meu avô, e sei lá, tataravó, todo mundo era assim, eu também não vou mudar não, porque eu sou assim. Isso é ignorância. Certo? Quem está em Cristo é uma nova criação. Começou uma nova criação. Tem um processo? Tem. Né? Porque eu já falei essa palavrinha, agora eu estou querendo amar essa palavra. É uma palavra que eu odiava, não, mas eu rejeitava essa palavra no processo. Eu nunca gostei dessa palavra. Né? Hoje eu estou querendo amar essa palavra. Fazendo tudo para amar. Já estou gostando. Mas é um processo, né? Tudo é um processo, a vida é um processo, a vida toda é um processo. E a gente tem que se realizar no processo, porque talvez a gente nem sabe no final como é que vai chegar. No final pode ser o nome de Tiago, Deus permitir que você vá-se embora cedo. Ou não, você fica como o João, que foi o último a morrer. Foi o único que não foi martirizado. A história, né? Aí Joãozinho deu uma historinha isso aí, né? Mas será que foi, né? Talvez nem foi, né? Talvez ser morrer, ser mártir é melhor do que ficar vivo e morrer de morte natural. Não foi, né? Porque ficar exilado não é. Exatamente. Mas vamos lá, não vamos especular não. Hoje eu estou falando umas coisas assim, eu falei isso para os obreiros. Isso aqui é mito, aí já é mito, certo? É uma história inventada para passar uma mensagem, certo? Que é um mito contado por Ovídio. Ovídio existiu, era um poeta, certo? E que é conhecido como efeito Pigmaleão. Quem já ouviu falar desse negócio? Fala, Vilma, porque eu contei a lei, estava na... Eu falei para você. Então, efeito Pigmaleão, certo? O que é isso? Esse camarada chamado Pigmaleão, ele se exila numa ilha lá em Creta, certo? Isso aqui foi uma história com ele, certo? Um mito. Aí ele ficou decepcionado com as mulheres. O que é que ele faz? Ele vai, se exila em uma ilha e ele era escultor, esse Pigmaleão. Aí ele faz uma escultura de uma mulher, a mulher perfeita, a mulher ideal, uma estátua da mulher. E ele amava aquela estátua, ele era apaixonado por ela, que o nome dela era Galateia. Ele amava aquela estátua, aquela mulher, porque ele se decepcionou com as mulheres, então ele criou uma mulher, uma estátua de uma mulher, e ele dava flores para ela, presente. Chegou a casar com ela, né? Ele casou com ela, só que ela não correspondia, porque ela era uma estátua. O que acontece desse mito? Afrodite, que é uma deusa lá pagã, olhando aquele desejo que Pigmaleão tinha, transforma a estátua em uma mulher. Certo? Ele desejava tanto aquela mulher, ele era apaixonado por aquela estátua, que a deusa Afrodite
Isso é mito, irmão. Só para você pegar a ideia. A deusa Afrodite vai, transforma a mulher ou a estátua em uma mulher. Pronto. Cumpriu, né, o desejo do Pigmalião, que é conhecido efeito Pigmalião. Pigmalião conseguiu, por meio do depósito, uma grande expectativa. Né? Ele não queria que aquela estátua virasse uma mulher, que era a mulher ideal. Nos anos 60, isso aqui é verdade, certo? Nos anos 60, dois psicólogos chamados Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, eles começaram a ver esse mito, lá não sei de quanto tempo atrás. Aí ele perguntou: será que nossa expectativa realmente influencia a realidade? Isso é verdade. Foi dois psicólogos que pensaram nisso e pegaram esse mito e fizeram o tal do efeito Pigmalião, certo? Mas será que a nossa expectativa realmente influencia a realidade? Aí eles fizeram um experimento. Eles chegaram numa sala de aula, separou grupo A e grupo B, certo? E ele chegou e disse, e grupo A, eles disseram, esses são os melhores. Grupo B, esses são os piores. Só que eles não eram melhor nem pior, era tudo igual. Era a mesma idade, mesmo nível intelectual, mas ele separou a turma em duas partes, certo? A turma que ele disse que eram superiores, eles começaram a dizer: você é bom, você vai conseguir, eu acredito em vocês. O grupo B não falaram nada, deixaram as pessoas seguir o rumo dela. Só que em grupo A, você vai conseguir, se esforce, vai dar tudo certo. E começou a encorajar. No final das contas, o grupo A tiraram as melhores notas da sala do que o grupo B. Aí na cabeça desses psicólogos eles entenderam que existe uma influência, certo? Aí eles entenderam isso, de que criar expectativas sobre alguém pode fazer com que essas expectativas se tornem reais. Pegando o efeito Pigmalião, que você lembra? Repare, eu estou falando de evangelismo com relacionamento. Às vezes a gente chega para conversar com as pessoas, ou evangelizar, se relacionar, e a gente já decreta que aquele ali é um miserável, que não presta. Esse daqui não tem jeito não. Quantas vezes dizem assim: rapaz, aquele ali não tem jeito não? Você já está, ou seja, você está na verdade profetizando, né, no sentido negativo, né? Aquele ali não tem jeito não. Aquele daquela família, não, aquele é o pior de todos. Aquele ali, tá, nem Deus dá jeito. Aí, na verdade, a nossa expectativa, né, na pessoa é uma expectativa negativa, né? Ou um povo, vou dizer, está sendo gravado aqui, né? Tem um povo aqui do Brasil, né, e outros países que dizem assim: ele é um povo ladrão, todos eles são ladrões. Tem uma história aí, não vou dizer quem é não, certo? Mas tem um povo, é o povo dentro do povo brasileiro que é considerado um ladrão, que eles vivem nômades, né? Vão para cá, vão para lá, às vezes cria as comunidades dele. Será que é assim só porque eles fazem parte daquele povo? Assim? Oi? Ou são todos assim? Ou são todos assim, né? Pode ser que tenha uma cultura, né? Naquele grupo. Mas realmente nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Na verdade, ninguém é igual. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos iguais, somos diferentes, né? Mas ninguém é igual a ninguém, certo? Então, eu acredito que isso tem um certo sentido. Eu me lembro de Jacó, quando Jacó chama os filhos e ele começa a dizer: Rubem, não sei o que, você fez isso, Judá. Aí ele começou a dizer coisas, né? Parecia que ele estava profetizando, estava declarando coisas sobre os filhos. Você vai acontecer isso com você, e Isacar, não sei o que lá, e José, o filho de José. Ele começou a falar, né? Expectativa, como se fosse até uma profecia. Então, mas, repare, por que eu estou trazendo esse negócio? Estou falando que evangelizar é se relacionar. Então eu tenho, como é que eu vou chegar como é que eu vejo as pessoas? Como é que ele vai se converter? Eu sou bom, vou abençoar ele. Se você não acredita, se a gente não acredita na conversão dele, então para que está falando?
É só para desencargo de consciência, como diz, né? Eu fiz a minha parte. Não, acho que não é por aí que Deus quer a gente, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Se eu não acredito na conversão do pecador, tido como o mais miserável, então para que eu vou pregar? Não, a gente tem que acreditar. Pode até ser que não se converta, mas eu tenho que acreditar. Certo? Então a ideia desse efeito Pigmalião, para a gente, quando for evangelizar, quando você se relacionar com alguém, você tem essa ideia, não, é possível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí é o que está nesse texto aqui, olha. Por que nós devemos acreditar? Mateus 19, de 23 a 26. Jesus está falando sobre o rico. Ele diz, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É impossível para o homem, é possível para Deus. Aí Pedro dizia, Senhor, se eles não se salvam, o que vai acontecer com quem é que se salva? Jesus disse, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aleluia. Qual é a cultura? Porque na cultura lá judaica, quem era rico era abençoado. Sabia? Quem era rico era abençoado. Quem tinha dinheiro. Ainda hoje tem umas ideias meio atrapalhadas no nosso meio, né? Que quem é rico é abençoado por Deus. Não, às vezes é fruto do trabalho. E às vezes é abençoado mesmo. Deus deu trabalho, o cara faz as coisas direito, trabalha, se dedica e cresce. É abençoado por Deus e pelo seu esforço. Mas na cultura judaica, quem era rico era abençoado. E aquele rapaz era um rapaz que desde novo guardava toda a lei. E Jesus diz, não, faça o seguinte, venda tudo e dê aos pobres. E me siga, você vai ter o tesouro do céu. Ele caiu fora. É interessante que Jesus disse, venda tudo e me dê, né? Ele disse, não, venda tudo e dê aos pobres. Já para quebrar esse negócio, né? Não era o interesse de Jesus. Então, amados, por que devemos acreditar? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Para o homem é impossível se salvar. Essa é a verdade. Nenhum homem pode se salvar. Se o homem pode se salvar, não precisava de um salvador. Então, para o homem é impossível se salvar. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Trazendo para esse negócio, então qualquer pessoa pode ser salva. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Amém. Vai para aqui mais um pouquinho. Nosso dever é fazer todo homem mais consciente possíveis acerca de Deus e sua palavra e da vida, né? O nosso dever, lê comigo aqui, nosso dever é fazer todo homem mais conscientes possíveis acerca de Deus e sua palavra e da vida. Esse é o nosso dever. O resultado é com o Senhor, não é com a gente. Amém? Amém. Alguém lê, por favor, Colossenses 28. A hora passa rápido, não é? Quem achar pode ler, tá bom? Quem achou? Colossenses 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então, o interesse de Paulo era apresentar toda a verdade, né? Tudo de Deus aos homens, para poder apresentar esses homens perfeitos diante de Deus, em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso dever, irmão. O resultado, irmão, não compete a gente. Claro que a gente tem que crer, né? E a gente tem que esperar, expectativa, amém? Deus vai salvar, eu creio, Deus vai salvar. Mas o resultado mesmo, final, quem dá o parecer final é Deus. Amém. Certo? Então, não é a gente. Repare que coisa aqui, irmão, duas coisas. Quando pregamos, leia comigo aqui, quando pregamos, responsabilizamos quem ouviu. Amém. Isso é forte, viu, irmão? Ou seja, a pessoa agora é responsável, porque ela ouviu o Evangelho. Não é mais a nossa responsabilidade, né? Também não é aquela coisa de desencargo de consciência, não, mas eu preguei o Evangelho para essa pessoa, fiz tudo. Não preguei, disse Jesus te ama só, Jesus te ama, e Ele te ama assim, 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 Ele morreu por você, e orar por ela, e etc, etc. Certo? Mas quando a gente prega, a
a pessoa se torna responsável porque ela ouviu o evangelho. É melhor nem ouvir. Sabia? Que vai ter um tópico que vai ser bem assim: evangelizar é destinar, ou dar destino. É um negócio tão sério que quando você evangeliza alguém, você pega o evangelho, você está dando destino à vida das pessoas. Porque é o seguinte: se ela aceita, salva; se ela rejeita, ela continua perdida. Você destina, é algo tão sério quando a gente prega o evangelho, porque você dá destino à vida da pessoa. E ela, quando chegar lá diante de Deus, ela não vai poder dizer nada, ela vai dizer: Deus, mais ninguém. Deus, como é a história, a gente vai falar sobre isso no outro tópico. Então, aqui é João 15, 22 a 25, Ezequiel, né? Para a gente falar, né? Ele disse ao ímpio: oi, você está errado, se converter. Ele se converter, ele recebeu a bênção que foi justificada. Mas se ele não aceitar, o sangue dele não vai ser pedido a nós. Então Deus não vai cobrar o sangue das pessoas a nós, tá certo? Porque você pregou. E João 15, 22 a 25, não me lembro, mas fala uma coisa parecida. Leia. Leia aqui comigo, todo mundo. Quando? Olha. Quando pregamos, responsabilizamos quem ouviu. E quando vivemos, responsabilizamos quem viu. Quando a pessoa vê, Deus vai dizer: você viu. Você viu. Você viu o comportamento de você que lá. Você viu. Você viu como foi a reação. Você viu a ação. Responsabiliza, irmão. Então, quando a gente vive o evangelho, a gente responsabiliza as pessoas que estão vendo a gente. Certo? Ou seja, ela tem um marco, né? Tem um referencial, tem algo diferente. Vai dizer: é diferente. É ser humano, mas é diferente. É gente como a gente, mas é diferente. Isso é a beleza, né? É de carne e osso, mas é diferente. É o que acontece com a gente. Acharam aí? Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Tá bom. Tá vendo aí? Jesus disse: se eu não tivesse falado, não tinha pecado. Mas agora eu falei, não tem mais desculpa. Certo? Vamos ver só aqui, João 8, 47, 46. Nós já estamos encerrando, mas fica para a próxima. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Oi. Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Você não ouve porque não pertence a Deus. E esses textos aí falam isso, né? Jesus diz também: vocês têm que acreditar em mim, pelo menos pelas obras. Lembra disso? Pelo menos pelas obras, vocês têm que acreditar em mim, que eu sou de Deus, que eu vim da parte de Deus. Então, não só o que ele falou, mas as obras. Ele disse: vocês têm que acreditar. Então, responsabilizamos os outros quando pregamos e quando vivemos. Certo? Isso não para dizer: agora se virem. Nada disso, né? Que aí não é de Deus. Deixa eu ver aqui se a gente continua para. Só mais um pouquinho. Para se relacionar, precisamos nos comunicar. Amém? Qual é o nosso tema? É evangelizar, é se relacionar. Certo? Para se relacionar, precisamos nos comunicar. Quanto mais coisas comuns tivermos, melhor será a nossa comunicação. A fala ou a linguagem é uma das melhores formas de nos relacionarmos. Né? A fala, de certa forma, diferencia a gente dos animais, além de outras coisas, né? Não só a fala, mas a linguagem diferencia o homem dos animais, de outras coisas, repito. Certo? Então, para a gente se relacionar, a gente precisa se comunicar. A gente se comunica não só com as palavras, a gente se comunica com gestos.
e etc, né? A linguagem corporal, testemunho, barará, certo? Ok. Vamos encerrar aqui. Até tudo isso é para falar sobre o relacionamento intrapessoal, né? Com a gente, certo? Para a gente se aprumar, né? A gente se aprumar para que os outros possam ser abençoados, né? Pelas nossas palavras, pela nossa vida. Relacionamento interpessoal, que é você e as pessoas. É um vínculo criado entre dois ou mais indivíduos com base em suas interações e no contexto social em que atuam. Para que a relação comece, é necessário que essas pessoas tenham um primeiro contato, que pode acontecer de forma espontânea ou planejada. Relação interpessoal é ligação, conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. Isso é relação interpessoal. Você e alguém, né? Quanto mais coisas comuns você tem com aquela pessoa, mais fácil fica. Mais na frente a gente vai ver umas coisas aqui, como isso é importante e é difícil. É importante, mas é difícil. Por quê? Porque a gente não comunga, a gente não partilha de muitas coisas que as pessoas fazem. Ou melhor, do jeito que elas fazem. Vou dar um exemplo do que a gente está fazendo. O pessoal joga futebol, certo? Todo mundo joga, crente, não crente. Mas só que quando a gente joga, a gente não xinga por causa do nome. Só um exemplo, bobo. Não há problema nenhum você estar com alguém, a pessoa xingar lá no nome todo dela. Não tem problema nenhum. Deixa ela xingar, né? Mas que aquele que não soa diferente do ouvido da gente hoje, né? Quando alguém está, não sei o que lá, filho, não sei das plantas, tá, aí você tem que estar ali jogando com eles, né? Porque você tem um objetivo, né? Um propósito, né? Eu quero ser amigo dessa pessoa, eu quero aproveitar esse momento de futebol. Só que aí você vai ter que lidar com você para você ficar ouvindo um bocado de coisa. Às vezes a gente diz, rapaz, eu sou crente, não falo não. Aí o cara vai dizer, então eu não vou ficar aqui. Ou seja, é um negócio assim delicado. Eu estou falando um exemplo bobo, isso é bobo. Mas você está no meio de gente que está roubando, por exemplo. E você está ali, eu não posso roubar. Vou dedurar, e agora? O que é que eu faço? E ao mesmo tempo você diz, essas pessoas precisam de Deus, porque elas acham que fazer isso é normal. Eu sei que não é. Aí repare que encrenca, né? Aí você vai se afastar e dizer assim, não, eu não quero conversar com essas pessoas porque elas estão fazendo coisa errada. Como é que você vai trazer elas para cá, né? Não é fácil não, irmão. Certo? Não é fácil não. Então às vezes a gente fica com quem a gente se identifica, porque a gente gosta de estar com quem a gente gosta. A gente gosta de estar com quem se identifica com a gente. Então geralmente as pessoas que estão lá fora, às vezes não se identificam muito com a gente. Porque elas estão em outra, como a gente está em outra estação, né? A frequência é outra. Então às vezes para bater a frequência, para ficar sem se contaminar, como Jesus estava no meio do pecado e não se contaminar. Certo? Jesus é o nosso exemplo, né? Antes de encerrar aqui, queria ir mais, mas está bom. Eu queria acabar hoje. Mas repare, Jesus é o nosso exemplo, né, irmão? Só citei alguns exemplos aqui. Em João 2, de 1 a 12, Jesus foi para onde? Para um casamento em Caná da Galileia. E estava lá. Se The Chosen for exatamente ali, que eu não vejo problema aqui, ele estava lá dançando, né? Que eu não vejo problema nisso, porque o judeu gosta de dançar. Então ele estava lá dançando, na rodinha, aquelas rodas, aquelas danças mais, que a gente entendeu, uma dança mais cultural, né? Uma dança mais cultural e sem nenhuma maldade. Ele estava dançando. E alguns dizem, tomava vinho ou não tomava? Tomava. Na minha opinião, ele tomava vinho. Porque eles tomavam, tudo tomavam. Certo? Aí Jesus, mas ele estava lá no meio. O que aconteceu? Surgiu um problema. Quem é que tem a solução? Ele. E ali ele marca o início do seu ministério, dos milagres. Às vezes a gente está num lugar cheio de problema. Mas se surgir um problema que ninguém resolve, quem é que vai resolver? A gente. Quem é que vai ter a palavra diferente? A gente. Quem é que vai ter uma palavra de fé? A gente.
Mas se a gente não estiver lá no bolo, como é que vai precisar de alguém? É aquela questão, a luz na escuridão, o sal na comida. Mas isso, né, falar é fácil, agora viver isso, a prática. A gente alistei um negócio aqui. Aí Jesus vai para a casa de Zaqueu, né, um publicano. Jesus vai para a casa de um Simão, um fariseu, que queria, na verdade, era humilhá-lo. E ele foi assim mesmo. E lá, então, é como se houvesse como se houvesse, não, havia mesmo um script, havia um roteiro, né? Havia já um negócio subscrito. Então, onde Jesus estava, ele tinha que estar ali. Tem que ser mais ou menos a gente assim, irmão. Ele tem que estar onde Deus quer que a gente esteja, né? Porque aí o Espírito Santo vai mover, mesmo que seja um lugar estranho, de trevas, mas tem um negócio ali. Eu estou ali porque tem alguma coisa. Como um emprego. Pense se todo crente saísse dos empregos e abrisse um bocado de firma só de crente. Eu já falei isso aqui uma vez. Hoje estão todo mundo dizendo assim, eu não vou mais morar mais em condomínio de incrédulo, vai ser esse condomínio só de crente, a Canaã da terra, né? Aí a gente vai fazer um monte de casa, só os crentes moram. Mas de repente é lá naquele lugar que as pessoas são incrédulas, né? Que pensam diferente da gente, que vai surgir uma oportunidade. E é nessa hora que a gente entra, né? Ou cria, ou surge a gente cria uma oportunidade. Seria muito bom, nós vamos para o acampamento, né? Dorme, come, não tem xingamento, não tem briga, todo mundo lá, e unção, e Bíblia, e lazer e tal. É tanto que quando a gente sai do acampamento, meu Deus, acabou o acampamento, não está ficando bom. Mas isso aí, irmão, só vai ser no céu. Só no céu é que vai estar tudo que todo mundo quer de Deus lá, certo? Enquanto na terra a gente tem que estar no meio, né? No meio dele, certo? Quando Jesus manda os discípulos pregar o evangelho, ele diz assim, vá e chegue nas casas do povo e se hospede lá. Se deixar você ficar, fique. Se não deixar, você saia. E ainda bate os pés dizendo assim, né? Você joga as poeiras no pé, porque ali não vai ser amaldiçoada. Mas fique nas casas. Então os discípulos chegavam lá e começavam a pregar, como a Amanda falou, né? E entravam na casa da pessoa e ficavam lá, pregando o evangelho, vinha para casa comer, dormir e tal, e as pessoas abriam as portas. E estavam no meio do povo lá, nas casas, né? Não tinha um negócio assim, né? Separado. Eles estavam onde estava o povo. Jesus estava onde estava o povo. Onde estava o povo, Jesus estava, né? Ou então, qual sozinho com o Senhor, com os seus. Depois no meio do povo, ele era assim, Deus, os meus e o povo, Deus, os meus e o povo. Tem que ser essa mesma ordem assim, é Deus, os meus e o povo, certo? A nossa vida é assim. Deixa eu ver só o que é que tem aqui. Deixa eu encerrar só aqui, me permitem 5 minutos. Um grande problema, um grande mal da sociedade, irmão, é isso aqui que eu chamei de letargia. O que é letargia? Letargia é estado de profunda e prolongada inconsciência, insensibilidade e indiferença. É semelhante ao sono, do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir. As pessoas estão assim, mas ei, você já ouviu falar de Jesus? Já. Ele te ama, tá? Volta. Letargia, como se estivessem dopadas. As pessoas ouvem, mas é como se ouvisse, daqui a pouco ela volta para o mesmo estado que ela estava. Né? E Jesus já disse isso desde lá, que em Lucas ele fala isso, né? da geração, que alguém cantava e não celebrava, e chorava, alguém cantava lamentação e não chorava, certo? Aí ele fala isso aqui, é um povo que, aí eles vêm assim, João veio, não comeu nem bebeu, vocês disseram, tem demônio, eu vim, comi e bebi, vocês disseram, é beberrão, é não sei o que lá, ou seja, é mais ou menos isso, é um estado de torpeza, entendeu? Estão entorpecidos. Então você fala com a pessoa, ela até escuta, mas quando para, parece que some. Você já sentiu isso? Até você diz assim, parece que essa pessoa não entendeu o que eu falei, não. Porque elas escutaram, escutaram, mas não ouviram, né? Mas não caiu no coração, porque elas estão em estado de dormência, entendeu? De letargia. E às vezes, para acordar, né? Só o Senhor, só a graça. Deixa eu parar, né? São 8, 9 e vai dar 9 e 10. Né? Aí a gente continua na próxima. Tem muita coisa, né?
Vamos orar? Amém? Vamos orar. Evangelizar e se relacionar. Amém? Amém. Evangelizar e se relacionar. Então, que Deus nos ajude. Se relacionar consigo mesmo, né? E com as pessoas. Amém? Ele come com os pecadores, né? Come com os pecadores, é amigo do pecador, do publicano. Mas eu repito, falar é fácil, agora ver isso não é fácil. Mas é por aí, caminho por aí. Jesus fez isso, então também tem que seguir. Eu queria convidar o Ricardo e a Maria Vieira, vem aqui, por favor. Vamos orar por eles, amém?